Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre linkage. Ei, quando a gente trabalha ou quando a gente fala de linkage na genética, tá? Você tem que lembrar que linkage é a mesma coisa que genes ligados. Aí assim, com calma eu vou mostrar a vocês por que uma herança ela é mostrada em linkage, tá? Porque os genes são ligados. Presta atenção. Vê o que eu coloquei aqui. Quando dois ou mais genes responsáveis por diferentes características estão localizados em um mesmo cromossomo, a herança é chamada de linkage. Agora sim, uma coisa que eu preciso que vocês observem aqui, eu vou mostrar aqui no quadro, é que assim, para a gente vai trabalhar com linkage, a gente vai trabalhar com cromossomo, beleza? E assim, quando a gente trabalha com cromossomo, quando a gente cita o danado do cromossomo, vocês têm que lembrar que cromossomo nada mais é do que um DNA. Vocês há de concordar comigo, se o cromossomo é um DNA, o danado do DNA ele é formado de vários genes. Ou seja, vários segmentos do DNA, presta atenção, vários segmentos do DNA são exatamente chamados de genes. Então significa que num mesmo cromossomo você tem vários genes ligados. Então olha para esse desenho aqui, presta atenção. Vê esses dois cromossomos aqui. Eu tenho esse cromossomo e esse cromossomo. Aí eu coloquei aqui, ó, linkage, presta atenção. E eu tô mostrando o genótipo que tá em linkage. Ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O que é que acontece? Eu sei que isso aqui é uma representação que a gente usa também na segunda lei de Mendel, aquela lei da segregação independente dos fatores. Mas o que é que acontece? Se isso aqui fosse segunda lei, você teria que demonstrar que cada gene desse aqui estaria em um cromossomo separado, ou seja, Azão, Azinho seria em um par de cromossomo e Bzão, Bzinho seria no outro par. Como isso aqui está em linkage, vê o que é que vai acontecer. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vê, eu vou ter, ó, Azão e Bzão ligados no mesmo cromossomo e eu vou ter Azinho e Bzinho ligados no mesmo cromossomo. Ou seja, se isso aqui é um cromossomo, você há de concordar comigo, ó, que isso aqui é um DNA. Se isso aqui é um DNA, você tem vários genes. Então é normal você encontrar no mesmo cromossomo, ó, dois genes. Azão, Bzão no mesmo cromossomo, Azinho, Bzinho no mesmo cromossomo. Como eu estou demonstrando para vocês dois genes ligados no mesmo cromossomo, você vai dizer que esses dois genes, ó, eles estão em linkage. Agora, é obrigado esses genes trabalharem para a mesma característica? Não! São genes diferentes de características diferentes. Não é obrigado que em um DNA, em um cromossomo, você tenha todos os genes para a mesma característica. Não existe todos os genes para a mesma característica. Não existe. Você vai ter um gene para uma característica e o outro gene para outra característica. Aí o que é que vai acontecer? Andrei, e na hora de formar os gametas? Presta atenção. Na hora de formar os gametas, tu há de concordar comigo, e eu também, vocês têm que lembrar que o danado do gameta, ele vai levar um gene para cada característica. Ora, se eu já tenho, presta atenção, se eu já tenho no cromossomo dois genes ligados para características diferentes, então eu posso formar um gameta só com esse cromossomo. Ó. Vai ter um gameta Azão, Bzão. Mas eu também posso formar um gameta ó, com esse cromossomo aqui. Porque Azinho e Bzinho são dois genes para características diferentes. Então eu posso formar, presta atenção, um danado de um gameta só com o cromossomo Azinho, Bzinho. Aí você vai ter ó, um gameta Azão, Bzão e um gameta Azinho, Bzinho. Aí vê qual é o detalhe. Se você forma dois gametas idênticos com a genética inicial, ou seja, idêntico com a genética parental, e a gente chama esses gametas parentais, a partir do momento que uma herança, olha para mim, a partir do momento que uma herança em linkage, ela só forma dois tipos de gametas, e os dois tipos de gameta que ela forma são idênticos ao inicial, você vai dizer que isso é um linkage de ligação fatorial completa. Quando você pega um linkage de ligação fatorial completa, é um linkage que a herança, preste atenção, a herança só forma dois tipos de gametas. E os dois gametas são idênticos à genética inicial, são os parentais. Mas aí o que é que acontece? Se esse linkage aqui
sofre permutação, aí você pode dizer, meu Deus, o que é permutação? Lembrem que permutação é um fenômeno que a gente também chama de crossing over, que é um fenômeno que acontece na prófase 1 da meiose 1 da formação dos nossos gametas. Vou repetir, a permutação ou crossing, esse fenômeno acontece na prófase 1 da meiose 1 da formação dos nossos gametas. Aí você pode dizer, tá, beleza, mas o que é a permutação, Andrei? A permutação é quando você tem troca de genes entre cromossomos homólogos. Aí por que eu tô querendo dizer isso? Porque assim, presta atenção, se esses cromossomos sofrerem permutação, vocês há de concordar comigo que eles vão trocar genes. Se eles vão trocar genes, olha o que eu fiz. O Bzão vem para cá e o Bzinho vai para cá. Aí na hora que você vai produzir os gametas, além dos dois gametas parentais, ou seja, cada um carregando um cromossomo igual, um cromossomo igual à genética parental, ou seja, à genética inicial, você vai formar mais dois gametas. Andrei, por que tu vai formar mais dois gametas? Eu posso formar mais dois gametas. Sabe por quê? Porque o danado dos cromossomos trocaram genes. Aí vê o que é que vai acontecer. O Azão agora vai ficar com o Bzinho. Então esse cromossomo permutado, Azão, Bzinho, vai formar um gameta. E o Azinho que recebeu o gene Bzão, esse outro cromossomo permutado, vai formar outro gameta. Aí sabe o que é que vai acontecer? Azão, Bzinho e Azinho, Bzão vão formar mais dois tipos de gameta. Mas como eles foram formados porque houve permutação, tu vai chamar ele de gametas ou os gametas recombinantes. Aí o que é que acontece? Quando o linkage consegue produzir 4 tipos de gameta porque houve permutação, porque assim, tu há de concordar comigo porque esses caras só existiram, esses caras só apareceram porque houve a danada da permutação. Então se você tem a permutação e você tem esses dois gametas recombinantes, então esse linkage aqui deixa de ser um linkage de ligação fatorial completa. Ele passa a ser chamado agora de linkage de ligação fatorial incompleta. Por que ligação fatorial incompleta? Porque você vai ter 4 tipos de gameta. E deixa eu te contar um segredo. Essas permutações, elas vão ter taxas, tá? A danada da permutação vai ter probabilidade, vai ter taxa de acontecimento. Então, o que é que acontece? É um exemplo, tá? Imagina que eu digo aqui que essa herança do linkage, ela tem 20% de taxa de permutação. A porcentagem da permutação é igual à distância dos genes no cromossomo. Andrei, foi rápido demais. Vou dizer novamente. A taxa de permutação que aparece por aí é igual à distância dos genes no cromossomo. Ou seja, se você tem 30% de taxa de permutação, significa que a distância entre esses genes aqui, é 30 UR. Poxa, Andrei, por que 30 UR? Porque é unidade de recombinação, é a unidade que mede a distância entre genes num DNA. Ah, mas eu só posso dizer que é 30 UR? Não, tu pode chamar de morganídeos. 30 morganídeos. Morganídeo também é a unidade de medida dos genes no mesmo cromossomo, tá? Aí com isso aqui, eu mostrei a vocês a diferença do linkage de fatorial completo ou do linkage de ligação fatorial completa e o linkage de ligação fatorial incompleta. Agora, eu preciso que vocês também lembrem da posição dos genes. Porque o que é que vai acontecer? Quando você pega heranças em linkages, presta atenção. Se você tem num cromossomo 2 genes com o mesmo nível de dominância, por exemplo, Azão, Bzão em um cromossomo, Azinho, Bzinho em outro cromossomo, tu há de concordar comigo que os 2 genes têm o mesmo nível de dominância, olha para cá, no mesmo cromossomo, o mesmo nível de dominância no mesmo cromossomo. Tu vai dizer que isso aqui é uma posição cis. Agora, se você pegar uma herança em linkage, que você tem 2 genes com níveis de dominância diferentes no mesmo cromossomo, olha para cá, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, você não vai dizer que é a posição cis, você vai dizer que é a posição trans, tá? Então, 2 genes com o mesmo nível de dominância, cis.
dois genes, olha para cá, dois genes com dominância, presta atenção, com dominância diferente, trans, tranquilo? Então, resumindo, pegou o linkage ou os genes ligados, ó, são dois ou mais genes diferentes ligados no mesmo cromossomo, tranquilo? Eu vou sair da frente para tu tirar uma foto e copiar tudo no teu caderno, tá? Ei, menino, menina, valeu, viu?